Bom dia a todos, muito amados irmãos e irmãs. Queremos recorrer à fonte da graça, que é a palavra de Deus, a fonte da luz, que ilumina nossos corações e nossas consciências com a verdade. O evangelho deste dia, no qual queremos meditar, é o de Lucas, capítulo 5, versículos 33 a 39. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, o questionamento apresentado a Jesus acerca do jejum e da oração nos apresenta, da parte dos fariseus, um confronto em relação àquilo que é o modo de conceber deles e a maneira como Jesus apresenta tudo isso para os seus discípulos. Enquanto nós temos nos fariseus uma maneira de conceber as ações religiosas e as práticas de fé de modo meramente legalista, então se faz determinadas coisas, mesmo que isso não corresponda com a disposição, a conversão do coração, né? E aí nós vemos tantas expressões de Nosso Senhor no Evangelho que confirmam essa, vamos dizer assim, discrepância entre os atos e, concretamente, a essência, a fé. E Nosso Senhor, então, apresenta com essa imagem do noivo uma outra perspectiva. É a perspectiva que justamente nos aponta para uma relação com Nosso Senhor. E uma relação não qualquer. Nós somos convidados a nos compreender como, aqui no caso, como amigos do noivo. Em que sentido? No sentido em que somos convidados a nos alegrar com ele, que se apresenta então como noivo, e que desposa a igreja, sua esposa. Nesse sentido, nós também estaremos inseridos na figura da esposa. Mas, ou seja, nos alegramos com esse ato de Jesus de desposar o seu povo, desposar a igreja e estabelecer com ela uma relação profunda. E, de alguma maneira, então, só esse fato mesmo determina em nós ações muito concretas. Nós, ou seja, desde dentro, ou seja, desde essa relação, desde o profundo dessa relação, nós vamos concebendo os nossos atos de fé. O nosso jejum, então, é um jejum que se volta
para o Cristo. Por que nós jejuamos? Né? Para que a mortificação do corpo intensifique a capacidade da escuta interior de Deus. Vejam que é muito diferente de uma mera ação exterior que simplesmente nos leve a cumprir um preceito de forma legalista. Ao mesmo tempo, a prática do jejum ela é um convite a que nós nos voltemos mais para os nossos irmãos e assim por diante, de tal modo que nós podemos aproveitar muito bem aquilo que ensinava o Papa São Leão Magno. Ele dizia assim: de nada serve tirar ao corpo a sua nutrição se a alma não se afasta da iniquidade e a língua não deixa de falar mal. Então aqui nós conseguimos compreender um pouco melhor essa relação com Nosso Senhor. E a partir daí, a parábola contada por Nosso Senhor, as duas imagens, nos convidam a compreender a necessidade de uma coerência de vida. Porque se justamente a prática dos atos concretos de fé, de religião, elas se baseiam numa relação com o Nosso Senhor, então, em consequência disso, a vida deve ser coerente com a fé que os atos manifestam. Então, se eu vou na igreja, isso manifesta uma fé. Se eu me ajoelho, se eu faço o sinal da cruz, isso manifesta uma fé em Nosso Senhor. Então, ou seja, não há como separar o resto. A fé, ela vai ter que me fazer também pensar diferente, ter valores diferentes. Não adianta, por exemplo, rezar e ser a favor de coisas que são contrárias à fé, o aborto, o comunismo e assim por diante, né? Só para citar duas questões. Então, ou seja, é preciso que haja uma coerência, que a gente manifeste também fora do ambiente estritamente religioso as consequências desta mesma fé que nós abraçamos. Por isso, né, o vinho novo em odres novos e assim por diante. E aí é necessário, portanto, aqui vem uma ideia bonita também que fala do vinho velho, que é o vinho melhor. É necessário então maturar, amadurecer, consolidar bem essa vivência desde dentro, para que justamente haja em nós então a essência mesma da fé, ou seja, uma fé genuína que também sirva de testemunho para os demais. Que feio é quando, claro, nós não somos perfeitos e temos as nossas misérias, mas que feio é quando nós acabamos afastando de Nosso Senhor outras pessoas, porque a nossa vida vai na contramão daquilo que nós professamos pela fé, né? Isso escandaliza, e Nosso Senhor dá uma repreensão muito grave àqueles que escandalizam os pequeninos. Ele diz que seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no mar. Então vejam, Nosso Senhor nos pede essa coerência de vida e nós queremos oferecer a Ele justamente como coerência com a nossa fé e como manifestação de totalidade, né? Ser coerente na vida com a fé quer dizer dar tudo a Nosso Senhor, né? Quer dizer que nós não vamos trilhar outros caminhos, senão aqueles que a fé nos indica, que a doutrina e a verdade do Senhor nos apresentam, pois só aí nós encontraremos felicidade e seremos também úteis aos nossos irmãos com o nosso proceder, que vai servir como uma luz de Deus, não nossa, claro, para aqueles que convivem conosco e assim por diante. Rezemos agora pelos nossos irmãos que estão de aniversário, que celebram também o aniversário de casamento, pedindo que sejam envolvidos pelo manto da Virgem, agraciados no que fazem e no que são, para que se mantenham sempre fiéis ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro, desça sobre vós, vossas famílias, vossos lares, vossos locais de trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero, por fim, recordar-lhes, nós estamos na primeira sexta-feira do mês
dia em que nós somos convidados a fazer reparação ao coração sacratíssimo de Jesus pelas tantas ofensas que recebe, com a nossa oração. Hoje aqui então temos adoração santíssimo das 9 às 15 horas, os padres à disposição para as confissões. É ocasião também propícia para uma confissão e podemos com ela também alcançar, lucrar indulgências para nós, para que sejamos mais amplamente alcançados pela graça de Deus e nela transformados. Tenham todos um abençoado dia.